Bom dia! Chegou a hora de mais um programa a propósito. Lembrando que a gente se encontra aqui todo domingo às 9 horas da manhã aqui na TV Cidade Record. Então não se esqueça, porque esse momento é um momento precioso em que a gente conversa daquilo que nos move, daquilo que nos incentiva a permanecer vivos e alegres, que é a presença de Deus. E o tema dessa semana é um tema muito especial que com certeza vai falar ao teu coração, que é a respeito dos limites da nossa mente. Você já passou por situações em que você vê que a sua mente está te impedindo de fazer algo que Deus coloca no teu coração para fazer? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a única coisa que nos para é a nossa própria mente. E nós temos que estar alerta para que a nossa mente não nos domine a tal ponto da gente não conseguir fazer e ser aquilo que Deus diz que a gente é. E um exemplo muito prático disso é o Pilates. Porque o Pilates, a gente sabe que é uma atividade física que auxilia as pessoas com dificuldades de fazer alguns exercícios por causa de acidentes ou porque deslocou alguma parte do corpo ou teve algum trauma. Então, o Pilates, por meio de bolas, por meio de elásticos e também de molas, ele facilita a execução dessas atividades. O que impede as pessoas de fazerem todos os exercícios do Pilates é o que? A falta de concentração. Porque não tem limitações no Pilates. Todos são capazes de fazer todos os exercícios. Só que a questão é a falta de disciplina, é a falta de determinação e a falta de concentração. Porque a única coisa que pode impedir você de conseguir fazer os exercícios de um Pilates ou são as limitações da sua mente ou são as limitações da sua mente. Porque quando você começa a fazer os primeiros exercícios, a sua mente começa a ver que aquilo é difícil e você não consegue fazer porque você começa a achar que o teu corpo é incapaz de fazer aquele movimento. Só que aí no decorrer das aulas, a tua cabeça vai entendendo que aquilo é possível ser feito. E aí você começa a ter facilidade a fazer aqueles exercícios. E aí os exercícios que você tinha dificuldade no começo não são tão difíceis depois de 2, 3 semanas de aulas. E o que tem a ver isso com a gente falando da palavra de Deus e do reino de Deus? Tem tudo a ver. Porque quando a gente decide viver a vida de Deus, nós temos que estar ciente que a única coisa que vai nos impedir de viver essa vida que Deus nos chama para viver são as limitações da nossa mente. Porque é tão difícil a gente acreditar naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Por que é tão difícil a gente dar crédito àquilo que Deus promete para nós ao longo da nossa vida? As promessas dele, os propósitos que ele vai falando que ele tem para nós. E é tão difícil a gente acreditar em tudo isso, não é mesmo? Mas hoje o Espírito Santo vai nos ensinar a ter concentração para que a gente possa manter os olhos fixos em Deus, manter a concentração nele e não deixar que nada nos distraia, para que a gente possa conseguir ser e fazer aquilo que ele quer de nós. E aí, eu te pergunto, como você tem caminhado o caminho de Deus? Quando ele te direciona a viver algo, quando ele te direciona por um caminho, quando você começa a entrar nesse caminhar, nesse caminho de Deus para você, o que chama mais a tua atenção? O destino final ou as coisas que vão tendo ao longo do caminho? O que chama mais a tua atenção? São as placas
ou é o objetivo aonde você quer chegar? Entenda uma coisa, que quando você está numa estrada, você tem que olhar para as placas sim, mas você não pode parar nas placas. Você não pode parar naquilo que está ao longo do caminho. E você não pode perder tempo com isso. Você tem que prosseguir, você tem que ir para o alvo, você tem que chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. E para isso, você não pode se distrair com os obstáculos que vão vir à tua frente para chamar a tua atenção e fazer você parar e demorar mais para chegar no objetivo final que Deus tem para você. Eu te convido hoje a se concentrar e aí, diretamente ao foco e aonde Deus quer que você vá. E não se distrair com as circunstâncias que vierem ao longo desse caminho. Porque ao longo desse caminho, muitas circunstâncias tentam nos parar e roubar a nossa fé e roubar aquilo que Deus já prometeu e já falou que vai ser nosso. Então, pense comigo, não deixe que a dúvida dos outros te pare. Não deixe que a sua própria dúvida te pare. Não deixe que a impossibilidade das circunstâncias diminua a tua fé a respeito de que as coisas vão acontecer. Você tem que estar determinado e crer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É isso que Ele quer te encorajar nessa manhã. Que você possa receber esse ânimo para você continuar confiando e esperando daquilo que Ele tem para você. É algo muito especial, muito precioso. E você tem que tomar cuidado para que, por causa dessa sua ansiedade, você acabe se precipitando e fazendo escolhas erradas e tentando chegar por atalhos. É muito perigoso você tentar chegar no destino que Deus tem para você por atalhos. Não vá por atalhos, vá pelo caminho de Deus. Ele é perfeito e Ele sabe a hora certa de você chegar nesse destino. Saiba que Deus quer fazer essa caminhada contigo, porque Ele sabe aonde Ele vai te levar e Ele precisa que você confie nele de todo o teu coração. Que nessa manhã você possa continuar concentrado nessa caminhada para chegar, para ser aquilo que Deus diz que você é. Você é um filho de Deus, um herdeiro, uma herdeira das promessas do Senhor. Em Deus nós somos supridos. Deus supre todas as suas necessidades. Tome posse disso. Confie nele e use a sua fé como algo que vai te dar autoridade para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Então, a propósito, quando a sua mente começar a te limitar, olhe para o foco. Não se deixe desviar. Se concentre e chegue aonde Deus chamou você para ir. Vai surgir.
chegou o momento das perguntas do nosso programa. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, entre em contato conosco por meio das redes sociais e mande a sua pergunta também. Hoje nós temos 3 perguntas. A primeira é lá da Janicleia, de Baixa Grande, e ela questiona assim: por que toda vez que Jesus operava um milagre nas pessoas, ele falava, vá e não conte para ninguém? Bom, Janicleia, essa é uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham, né? Porque nas Escrituras a gente vê muitos relatos de que quando Jesus fazia um milagre, ele curava as pessoas, né? Ele expulsava demônios, ele falava assim, olha, não conta para ninguém, né? Isso é uma dúvida que a gente tem, mas o Espírito Santo ele quer nos revelar nessa manhã. E a resposta está lá em Marcos 10:45, que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que está querendo dizer esse versículo? Que quando Jesus ele veio até a terra, ele não veio com o objetivo de ser assim, adorado por todos como, uau, ele é o Filho de Deus. Não, ele veio como um servo. Ele veio para servir a nós e para nos ensinar a ter o caráter dele, de humildade. Então, ele sendo Deus, ele negou aquele caráter de Deus dele e ele veio aqui ser aquilo que nós devemos ser. Então, quando ele falava para as pessoas, olha, não conta para ninguém, o que ele queria? Ele não queria que as pessoas, naquele momento, o exaltasse a tal ponto. Porque se isso acontecesse, ele ia se tornar o rei, né? Porque ele é o rei. Então, se as pessoas começassem a considerá-lo como rei, como que ele ia nos ensinar a viver uma vida comum? Então, ele veio viver a nossa vida, uma vida comum, pessoas comuns, para nos ensinar como nós devemos proceder. E se ele se tornasse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em meio ao povo, ele ia ter dificuldade de ter uma vida comum, como a nossa. Então, por isso que a Bíblia fala que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é por isso que ele tinha esse cuidado de que as pessoas, naquele momento, não demonstrassem tanto entusiasmo com ele, mas entendessem que eles deviam se espelhar no caráter dele. Agora, uma outra pergunta que a gente recebeu e de 3 formas diferentes, mas com a mesma dúvida, a gente vai responder. E essa pergunta ela foi feita pela Evelyn, pelo Matheus e pelo Eliseu. A Evelyn é de Goiás, o Eliseu do Rio de Janeiro e o Matheus também do Rio de Janeiro. E a dúvida é assim, a Evelyn fala, eu queria saber o que é a guerra espiritual, que quando a gente começa a buscar a Deus, a gente se sente desanimado e decide parar de servir a Deus. Aí o Eliseu também fez uma pergunta parecida, né? Que ele pergunta assim, por que quando nós estamos andando mais firme na presença de Deus, buscando mais, as lutas vêm mais forte conosco? E a do Matheus, que também é bem parecida, e ele fala assim, quando Deus nos chama para servir a Ele, tudo fica mais difícil, parece que é difícil continuar e é muito confuso. Por que isso acontece? Gente, isso acontece com todo mundo. Quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a determinar que a gente é do Senhor, as coisas começam a ficar difíceis. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe os propósitos de Deus para nós. E como a Bíblia diz, assim, pois não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, internamente nós somos renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, que são as lutas, mas o que não se vê é eterno, que são os propósitos de Deus de servir a Ele.
Então esse versículo ele resume para nós que essas lutas vão vir, mas são para nos tirar do foco, são para que a gente não viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Então quando isso acontecer, quando isso vier diante de você, fique firme. É muito parecido, a resposta é muito parecida com aquilo que nós aprendemos hoje na palavra, né? Nós estávamos falando de nos concentrar para conseguir chegar até o caminho, até o destino final. E a nossa vida em Deus, ela vai ter essas dificuldades, essas lutas, mas a gente tem que se concentrar. Não deixar que essas lutas apareçam diante de nós e nos enfraqueçam e nos impeçam de chegar ao nosso destino final que Deus prometeu e que Deus quer que a gente chegue. Por isso que é importante a gente se concentrar nos propósitos de Deus. Porque tudo isso, essas dificuldades que acontecem, são para nos distrair. E se a gente aceita, se a gente desanima, se a gente para, é como se a gente entregasse os pontos nas mãos do inimigo, que a gente aceitasse que ele ganhasse. Mas não pode ser assim. Deus veio até a terra em forma de Jesus para te fazer vitorioso. E eu declaro que você vai ser vitorioso diante dessas dificuldades, diante dessas lutas. Você vai vencer em Cristo Jesus. Embora exteriormente esteja difícil, você esteja cansado, interiormente você vai estar renovado e vai ter forças para prosseguir em Deus. Eu creio. Você crê também? Amém. Assim será na sua vida também. A outra pergunta é da Mônica, de João Pessoa, de Pernambuco. Ela questiona assim: meu filho acabou de me perguntar a respeito de batismo. Ele perguntou: se eu morrer e não tiver sido batizado, e só apenas aceitado Jesus, eu vou para o céu? Olha, a palavra que nos responde isso está em Lucas 23, 42 e 43. Jesus conversando com aquele bandido que estava sendo crucificado ao lado dele naquela cruz. O bandido fala assim para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus respondeu: eu garanto que você estará comigo no paraíso. Esse rapaz, ele apenas reconheceu Jesus como o rei. Ele não foi batizado, mas ele reconheceu, ele aceitou Jesus. E o Senhor Jesus fala que ele estaria com ele no paraíso, que ele ia para o céu. E isso é um respaldo para a gente crer que mesmo não sendo batizado, a gente vai para o céu. Só que entenda uma coisa muito importante e que você precisa prestar atenção. Esse rapaz, ele não tinha oportunidade de descer da cruz e lá se batizar. Foi algo ali, os últimos segundos dele. Ele não tinha oportunidade para isso. Então, a graça conquista para nós a salvação. Porque era misericórdia, ele era os últimos segundos da vida dele. Então, ele não tinha como se batizar para ser salvo, mas ele reconheceu Jesus e isso bastou. Mas você que tem a sua vida hoje tranquilo, que você pode se batizar, você tem que se batizar. Porque a palavra de Deus fala que quem crê em Jesus e for batizado, esse sim é que vai ser salvo. É claro que pode ter as exceções. Por quê? Porque aquele último segundo que a pessoa está se desfalecendo, perdendo a vida, não tem como ela parar tudo para ir se batizar. Mas você que está aí com saúde, você que tem oportunidade aí batendo na tua porta para se batizar, você tem que se batizar. Porque senão isso vai ser um juízo contra você. Porque você vai depois falar como para Deus? Que você teve a oportunidade, mas você não quis? Agora estamos quase terminando o programa de hoje e eu quero te convidar a fazer algo. Você está disposto a crer que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador? Você reconhece que Ele é o Filho de Deus? E você está disposto a ter uma aliança com Deus em que você corresponde às vontades dEle para ser
exatamente aquilo que Ele sempre planejou para você ser? Para isso, é preciso que você confesse que Jesus é o seu Salvador. Então, eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma oração e repetir as palavras dessa oração, confessando Jesus como seu Senhor. Amém? Então, repita comigo. Senhor Jesus, eu uso desse momento para reconhecer que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, que Tu és o Filho de Deus e que eu estou disposta a viver para Ti. Senhor Jesus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Nessa manhã eu senti algo diferente, eu senti algo como se você estivesse me chamando e eu estou aqui dizendo, eis-me aqui, eu quero ser Teu. Por isso, escreve meu nome no livro da vida e torna-me parte da família de Deus. Eu estou aqui para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Senhor Deus, ouve a minha oração e eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém? E agora, para você que aceitou Jesus, ou você que está esperando uma oração, que teu coração está precisando, eu quero interceder pela sua vida. E que você possa pôr diante de Deus essa situação que tem tirado a tua paz, essa situação que tem te desanimado. Eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos guardar, nos consolar e nos livrar daquilo que está nos entristecendo. Então que você possa apresentar a Deus essa situação e Ele virá como um escape para você. Amém? Senhor Jesus, eu Te louvo por essa vida, Senhor, que foi atraída para assistir esse programa nessa manhã. E eu declaro que a vida dela não vai ser mais a mesma a partir do momento que ela pôr em prática servir a Ti. Espírito Santo, que nada roube essa palavra que o Senhor entregou para ela. Que ela possa pôr em prática, que essa pessoa possa viver o Teu melhor, o melhor dessa terra junto da Tua presença. Senhor Jesus, eu declaro que assim será. E a transformação já começa agora e vai se estender por toda a semana. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Tome posse da transformação e da renovação de Deus na sua vida, porque é isso que você vai experimentar nos próximos dias. Amém? Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Então é só clamar, como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele ouvirá quem confia.
desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar